Sejam todas muito bem-vindas ao PodMap, o podcast da Mulher de Alta Performance, um podcast com o objetivo de contar histórias de mulheres de alta performance, de líderes mulheres de alta performance e de seus aprendizados. Um podcast não só para inspirar, mas também para trazer insights, compartilhar dicas e experiências. Esse podcast ele é gravado ao vivo todas as segundas-feiras, às 20 horas, nesse perfil do Instagram, @Mulher de Alta Performance Oficial. E posteriormente ele é distribuído pelas principais plataformas de podcast. Eu sou a Verusca, aqui é a minha co-host Giovana, e nesse episódio a gente vai conversar sobre liderança feminina com a nossa querida convidada de hoje, a Vivi, que a Giovana vai apresentar agora. Vivi Coelho, minha amigona aí de vida, né? Na verdade, a Vivi, vou contar para todo mundo que é tipo irmã mais velha, sabe? Porque, né, minha grande amiga de vida, de sempre, era irmã dela, né? Foi a Tati, ainda é. E a Vivi, a gente sempre enxergava a Vivi como a irmã mais velha. Então, tem toda uma responsa aqui nessa conversa, sabe? Então, a Vivi é publicitária, apaixonada por seguros. Aliás, paixão é algo que define a Vivi, né? Tudo que ela pega e faz com amor, e faz com carinho, e se dedica. Então é lindo de ver. A Vi trabalha já há 25 anos na corretora da família dela, a corretora de seguros, Scaramel, lá do ABC, do Grande ABC. Essa corretora ela já tem 27 anos aproximadamente, e uma das coisas que a Vi fez, né, ao assumir a liderança junto com a irmã dela e com os pais também, foi correr atrás para desenvolver a equipe. Então hoje eles têm o selo The Great Place to Work, e é um orgulho muito grande assim para todos eles. E a Vivi, além de ser essa empreendedora, né, diretora comercial, ela também é mãe do Theo, de 7 anos, esposa do Rock, filha da Didi, irmã da Tati. Ela exerce alguns outros papéis aí. E aí é isso, né, Vi? Eu acho que eu cobri tudo, mais ou menos, é isso? Ou tem mais alguma coisinha por aí? Então, bem-vinda, Vi, ao PodMap. Obrigada. Incrível, obrigada, Gi, pela apresentação. Bom, Vivi, acho que a Giovana falou de uma coisa que é super interessante quando a gente pensa numa mulher de alta performance, né? Que são os papéis. Como é que você faz para conciliar todos esses papéis na sua vida hoje, né? Como é que você faz para, digamos que, lidar de uma forma... Você é muito alegre, né? Você tá sempre sorrindo, você tá sempre de bem com a vida. E como que você faz para lidar com tudo isso desse jeito, inclusive? Sempre de bem com a vida. Olha, primeiro, esse negócio do sempre alegre, como diz o meu marido, assim, ele fala, nossa, é tão legal para os outros, você tá sempre alegre. Isso faz parte dos meus papéis, né? A gente esteve num evento nesse final de semana, conheci novas pessoas, e aí eu tive a impressão que sempre é esse o comentário que eu recebo, mas isso é comum em todos os meus meios, os meios que eu transito. Nossa, você parece ser muito brava. Nossa, você tinha uma cara meio fechada, você é séria. Na reunião você era muito séria, sempre muito analítica, tal. E na verdade, nos momentos de descontração, a gente sempre é muito alegre e tal. Então depende muito do papel que eu tô atuando. Então isso faz muito parte, assim, né? Dependendo se eu tô no lado de requerer os meus direitos, eu não sou tão alegre assim, ou quando eu quero fazer um contraponto meu, né, que a gente já sabe, até pelo fato de ser líder, assim, eu sou um pouco mandona, né, então assim essa alegria passa um pouco, sabe, quando não tá todo mundo tão fazendo o que você quer, mas no geral as pessoas me definem mesmo como uma pessoa alegre, né, é uma definição. Que legal, que legal. Mas o que a gente faz é, como você mesmo diz, né, Vê? É deixar cair alguns pratos de vez em quando. E pronto, porque senão você fica louca, né? Às vezes a gente tem que escolher alguma coisa que não vai ficar perfeito, né? E eu só consegui, talvez, dar algum passo na minha vida quando eu descobri
que essa frase podia mudar para mim. Que você podia deixar alguns pratos caindo. Ah, melhor feito que o perfeito. Maravilha. Esse é um mantra para mim. Melhor, porque eu também, né, assim como você, já por muito tempo achei que eu tinha que dar conta de tudo, sabe? E aí eu comecei a entender que não, que eu tinha que escolher quais eram os pratos que eu ia, né, manter girando e principalmente entender que o feito é melhor que o perfeito. Né, assim como você acabou de falar também. E Vivi, conta pra gente, né, como que você começou nesse papel de, não sei o que veio primeiro, veio a empreendedora primeiro, veio a líder primeiro, o que veio primeiro? Primeiro veio a empreendedora, porque a liderança, quando eu acho que precisava de um outro podcast para falar só de liderança em empresas familiares. É verdade. Porque existe uma série de coisas, né? Primeiro, para os liderados enxergarem você é uma liderança, tem que ser um espaço muito bem conquistado. Quando a gente fala que a gente é mulher e quando a gente vem de uma empresa familiar, né? Eu acho que vai agravando as coisas, né? Então, é um papel conquistado. É uma conquista que não é fácil. Né? Por várias barreiras próprias, né? A primeira é você se enxergar, mas existe também uma questão que é nata, né? Então, como eu te disse, você gosta de chegar numa situação e organizar a situação, isso é meio comum para mim, né? E isso é natural para mim. Você faz isso, você faz aquilo, tá? É natural eu conseguir fazer isso. E com o tempo eu fui conquistando meu espaço dentro da empresa em relação a isso, né? Então, foi natural. Foi um processo natural. Interessante isso que você falou, né? Que, tipo, algumas coisas você desenvolveu e outras coisas já são suas, né? E em que momento você percebeu, assim, que essas habilidades, né? Tinham algumas habilidades que você já tinha e algumas habilidades que você precisava desenvolver. Em que momento você percebeu isso? Olha, eu acho que um marco para mim foi um pouco antes de eu virar mãe. Eu acho que foi alguma coisa que tirou certos medos, né? Parece que em algum momento aquilo foi uma transformação, inclusive de maturidade. Eu acho que eu posso dizer que um momento que foi o mais marcante. Antes já era assim. Quando eu falo que eu sempre tive um perfil mais de liderança, foi porque eu fiz faculdades, cursos, ou onde eu sempre me relacionei e tal, sempre que puxa algumas situações, né? Que puxa, nem que seja um evento, um encontro entre amigos, enfim, isso já é meio natural. Ou quando as pessoas te colocam para estar à frente de alguma situação. Só que quando a gente fala de empresa, e principalmente familiar, eu tenho os meus pais, né, que já estavam lá, e eles eles ainda são os líderes, né, em alguns quesitos, né, em alguns outros momentos a gente está tomando a frente agora, tal, num novo passo da empresa, mas assim, eu acredito que a minha maturidade veio muito com a maternidade. Que interessante. E aí você acha que a sua liderança ela mudou depois da maternidade? Sim. Eu era muito mais dura e muito mais perfeccionista. Muita gente ainda fala que eu sou muito perfeccionista, né? Mas eu era mais. Então você vai ficando um pouco mais flexível. Olha, uma coisa que eu melhorei muito foi em relação a relógio, que sempre tinha sido um grande desafio para mim. Eu não enxergava o problema com ponto, eu não enxergava. Era uma coisa que para mim eu tinha sido intitulada a vida inteira como atrasada e ok, sou atrasada. E assim, até você ter uma criança que tem horário de 3 em 3 horas para as coisas acontecerem, e que se você não vai, você perde certas situações.
o mundo corporativo mais... eu atuava muito com pessoa física, que é mais flexível. Aí, quando você começa a atuar com agendas, você começa a perceber que não é tão assim e tal. Mas mais na pessoa física, que a minha agenda era mais... Meu horário era mais, assim, leve, eu dei uma melhorada. Sabendo que eu tenho muito a melhorar ainda. Mas já melhorei bem, assim, nesse quesito. É um desafio para mim ainda. O que é um desafio para você ainda? Essa coisa da rotina? Essa coisa de horário. De se perder, né? Tipo, você tá fazendo uma coisa, começa a fazer outra, tá? Mas depois da maternidade, isso melhorou bastante. Olha que interessante. Isso você acha que impactou no seu trabalho? Muito. Muito. Então, para mim, eu fiquei mais... Eu fiquei mais... Opa, peraí. Eu fiquei mais... tá aparecendo a telinha caindo aqui pra mim. Eu fiquei mais... Voltando ao assunto, apareceu a telinha aqui caindo pra mim. Tudo bem. Depois da maternidade, você acha que isso impactou na sua liderança como? Eu fiquei mais flexível. Em relação a algumas coisas que eu achava que tinha que ser muito mais perfeito, que eu dava valor a uma vírgula mais certinha, tá? E eu passei, assim, a ter o mantra do antes um feito que um perfeito. Não era assim. Eu continuo com minhas exigências, mas bem mais tranquila do que eu era. E melhorei em relação ao relógio. Sou mais... Eu vou completar algo aqui nos horários. que ela não falou. Mas eu me lembro que veio uma preocupação muito grande dela, em cuidar da equipe. Então, assim, antes era ali, ó, taca ali pau, né? Eles eram à toa que eles são quem eles são, né? Pensa, era uma máquina aquilo tudo, né? Então, assim, resultado total. E aí eu me lembro que foi mais ou menos nesse período que você e a Tati começaram a me procurar com essa preocupação de desenvolver, de fato, os colaboradores. Que interessante. Sim, junto com a maternidade veio essa coisa do tipo, nossa, né? É um outro... peraí, né? Vamos ver de outra forma, né? De agregar de um lado mais agregador, mais organizado, mais direcionado, mais voltado para desenvolver pessoas mesmo. Eu acho que quando você fica menos dura, você melhora outras situações, né? E assim, quando a gente procurou agir, começou, vamos começar a fazer um trabalho assim, diferente do que a gente sempre fez, porque uma coisa é fato também, por mais que você seja líder, converse um a um, tal, santo de casa não faz tanto milagre assim. A gente precisa saber pedir ajuda e para as pessoas certas, né? Eu acho que isso foi, levando isso para o lado da empresa, foi fundamental para a gente ter esse olhar de fora, trazer para a gente o que está sendo falado, porque às vezes a gente acha que é uma dúvida só nossa, né? A gente acha que é um problema só nosso e tá... Ela fala, não, isso é o assunto como é desse ano, né? O assunto, o Instituto Segurança Psicológica é o que está se falando, não é só você que passa por isso, não, fica tranquila, né? É o assunto do ano. Aí você fica, ufa, que bom, achei que era eu que estava aqui, né? Então é muito bom essa calma que te traz de... Você está no caminho certo, basta apenas a gente direcionar. Sempre foi assim que a gente tratou a gente ali, né? O nosso mantra lá na Escaramel tá tudo bem. E tá tudo bem. Calma, vai ficar tudo bem. Vamos ter calma. Tudo bem. Tipo isso. Maravilha. Você... fala, Gi. Não, antes disso, a Vi falou das dimensões e eu queria muito perguntar para você, né? Porque, para quem não sabe, né, há pouco tempo a gente realizou uma palestra, a Verusca foi com o tema da mulher de alta performance para as mulheres lá na Escaramel e para as funcionárias e também para algumas gerentes que foram convidadas. E aí, a Vê falou sobre as 5 dimensões e sobre poder derrubar alguns pratos às vezes. Então, eu queria que você trouxesse isso para a nossa conversa, para que todo mundo entenda o que são essas dimensões. Boa, e o que é derrubar esses pratos.
Boa, bem lembrado. Nossa, você leu meus pensamentos, porque eu tava pensando que devia falar sobre isso mesmo, né? Quando a Vivi menciona sobre os pratos que podem cair, muitas vezes a gente acha que precisa dar conta de todas as áreas da nossa vida e da vida das pessoas que estão próximas da gente também, né? Porque nós, como mulheres, a gente tem essa mania, né, de querer dar conta de tudo e de achar que a gente é multitarefa, inclusive. Só que essa é uma grande bobagem, né? A gente não é multitarefa porque ninguém consegue fazer bem feito mais de uma coisa, né? A gente não, nosso cérebro não serve isso para mulheres. Não consegue viver alguma coisa, a gente deixa escapar, não tem jeito. E outra coisa que eu costumo dizer é que a gente fica equilibrando muitos pratos. E quando, na verdade, alguns pratos a gente pode deixar cair, né? Então, a gente tem que saber escolher e identificar quais são os pratos que a gente pode deixar cair e quais são os pratos que a gente não pode deixar cair. Então, tem alguns pratos que, na minha percepção, de acordo com tudo que eu já vivi, estudei, alguns pratos que a gente não pode deixar cair são, por exemplo, os pratos relacionados à nossa saúde, às nossas relações, à nossa carreira. Porque, principalmente as mulheres que se tornam mães, muitas vezes elas abrem mão da carreira porque elas se dedicam demais, né, para os filhos. E eu até, né, Gi, a gente tem esse tipo de conversa, eu costumo dizer, talvez seu filho não precise tanto assim de você. Né? Talvez seu filho pode estar se sentindo sufocado, né? Por estar recebendo demais, inclusive. Porque nós, mulheres, temos essa tendência de cuidar, né? De querer cuidar demais. Então, quais são os pratos que a gente pode deixar cair? Alguns pratos que a gente pode deixar para depois, né? Algumas áreas da nossa vida que, por exemplo, a área do conhecimento, que é uma área que tudo bem, tá tudo certo. As mulheres buscam muito conhecimento, né? E, estatisticamente, inclusive, as mulheres buscam muito mais conhecimento do que os homens, por exemplo. E as mulheres sabem muita coisa. E elas continuam querendo aprender, buscar. E às vezes tem momento que a gente precisa colocar o nosso conhecimento em prática e não necessariamente buscar mais conhecimento. Então, por exemplo, esse é um prato que a gente pode deixar cair. Né, o prato do conhecimento. Enquanto que o prato da nossa saúde a gente não pode deixar cair. Né, o prato das nossas relações também não. O prato da nossa carreira também não. Então, eu falei isso para minha professora de inglês. Esse ano eu falei, não tá dando mais. Eu não vou mais fazer aula de inglês porque eu preciso treinar mais. Eu preciso, que não adianta. Deu 40, aumentou aqui cabelo branco, não adianta, eu preciso fazer. Aí eu falei, alguma coisa eu vou ter que deixar de fazer, porque eu não tô dando conta. Aí eu falei, a aula de inglês eu vou trocar por andar na academia. Ela não gostou, daí a gente conseguiu um horário para, pelo menos pra gente manter nosso relacionamento longo, sabe? Então, mas é isso. Olha, gente, eu tô muito emocionada, eu não tô parando, porque eu tô vendo tanto de amém aqui nos stories, que eu acho que a Charlotte foi encontrada. Eu tô vendo vários amém, assim, vários, graças a Deus, eu tô achando, eu posso só... Pode, fazer só uma coisa se aqui? Quiser, pode dar uma olhada aí, ver se ela foi encontrada. Tomara que sim. Para quem entrou agora, a cachorrinha da mãe da Vivi escapou, fugiu, né, Gi? Acabou, ela soube 5 minutos antes da gente entrar na live. Ver. Pois ela me disse, e tal, parece que encontraram, né? Vamos ver. Tomara Que sim. Vê, então, só até a Vi voltar, queria que você falasse um pouquinho como o método que você desenvolveu. Acharam a Charlotte? Acharam a Charlotte. Ai, gente, meu coração veio assim, né? Eu tava com o coração bem apertado. Foi em tanto grupo isso aí, mas pelo visto acho que acharam ela no parque mesmo. Vou saber detalhes, assim, não sair da live. Ai, que legal. Charlotte encontrada. Drica, obrigada. Charlotte encontrada. Mas... Olha, uma coisa vai fazer, colocaram um chip na cachorra, mas aí, olha, vai uma dica de segurança. Não adianta, tem um negócio aqui daí. Como que é, Sônia? Não sei. Onde que liga? Não sei. Como que põe o chip sem saber como é que usa, gente? Faz tanto tempo que a gente esqueceu. Abafa isso. Mas ela tem chip, certeza. Ela tem chip. Cadê o chip? Não sei.
Foi assim o negócio. Ai, que bom que encontraram. Ufa, ainda bem. Agora você vai ficar mais tranquila. Que bom. Tá tranquilo. Deixa eu A te Drica falar, tá Vi, falando tava- aqui, Charlotte foi encontrada. Foi. Ai, Ela falou, Drica, ela eu tava avisou. vendo já tava sentindo isso já fazia um tempinho com as mãozinhas aqui no. Eu fico ligada também aqui no Instagram da minha mãe. Obrigada, viu, Drica? Obrigada por estar acompanhando também. Que bom. Ai, que bom. Vi, eu estava perguntando para ver, né, que quando ela fala assim sobre deixar esses pratos, né, caírem, assim, ouvindo, eu sinto que é muito fácil, né, Vê? Aí eu queria entender como que esse método que você desenvolveu da mulher de alta performance pode ajudar a gente a desapegar desses pratos, sabe? Porque a Vi também trouxe muito essa questão do perfeccionismo, do controle. Então, eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso, Vê, assim, como, sabe, abrir mão desse controle de tudo e focar no que é mais importante no momento pra gente, assim. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas ainda bem que tem resposta, né? E não é fácil mesmo, mas eu não sei o que é fácil nessa vida, né, gente? Eu não sei o que é fácil. A gente precisa escolher as nossas batalhas, esse é um fato. Isso. Né? A gente tem que saber escolher as nossas batalhas. Fácil nada vai ser. Eu não vou falar que é fácil cuidar da nossa saúde, porque não é. Não vou falar que é fácil cuidar, né, da nossa saúde mental, física, das nossas relações. Cara, se tem um negócio que é complicado, é cuidar das nossas relações, sabe? Porque as nossas relações, geralmente, elas são espelhos de quem a gente é, né? Ou do que a gente precisa, né? A gente espelha no outro as nossas necessidades. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que a gente precisa saber escolher. A gente precisa saber o que a gente quer, sabe? E a gente tem que ter clareza daquilo que a gente quer na vida. Tendo clareza do que a gente quer na vida, a gente vai saber o que a gente não quer. E aí fica fácil de desapegar, né? Ou fica menos difícil. Hoje, para mim, é relativamente fácil, mas eu já faço esse exercício há muitos anos, né? Então, hoje, eu costumo dizer que quando eu digo não para alguma coisa, eu digo não aliviada e feliz. Que eu tô dizendo não, sabe? Assim, porque tipo, não, eu não vou, não, eu não preciso, não, eu não quero. Mas, né, você sabe, né, gente? Mas a maioria das mulheres não tem essa consciência, nessa clareza das escolhas, de como é que eu escolho. E aí a gente precisa entender o que está por trás das nossas escolhas, né? Que são aqui as coisas que são importantes pra gente, que eu chamo de valores. Quais são os nossos valores, né? Do que eu não abro mão? Do que, por exemplo, se eu abrir mão eu vou sofrer? E eu sempre dou um exemplo meu, né? De quando eu trabalhava em algumas empresas que me prendiam, né? Eu me sentia presa. E liberdade, para mim, é um valor muito importante. E aí eu não consegui ficar nessas empresas porque eu me sentia, né? Eu sentia que a minha liberdade estava sendo tirada de mim. E aí eu, tendo clareza de que liberdade era um valor importante para mim, eu fui para onde eu tinha liberdade. Né? Eu fiz escolhas que me levavam para a minha liberdade. Então é muito importante que a gente tenha clareza daquilo que é importante para a gente. A gente precisa saber o que a gente quer da vida, onde a gente quer chegar, para a gente poder escolher as nossas batalhas e abrir mão daquilo que não é importante. Entende? Faz sentido isso? Deu para entender? Deu. O mais difícil, né, é as pessoas saberem o que é importante mesmo para ela. Tipo, olha, é uma coisa louca, né? Mas a gente faz organização assim. Eu tava, antes de vir para cá, eu comecei a fazer aula de violão. E aí, hoje o professor falou para mim, esquece essa sua unha. Tem condições. E eu já tinha mudado o dia da manicure, porque eu falava, não, olha, o dia que eu jogo tal coisa, mas eu preciso estar com a unha bem feita, mas eu não posso lavar louça em casa, porque a minha unha tem que estar assim amanhã, mas eu quero tocar violão, e para tocar violão não dá, tá? Eu falei para ele hoje, eu já sei, você não tá mais me dando escolhas, porque ele me deu dicas. Aí hoje ele me deu uma definição de que assim, eu não ia conseguir fazer uma corda lá com a unha desse tamanho. Aí ele falou, olha, Viane, você quer tocar violão? É o negócio seguinte, você vai ter que cortar essa unha, porque senão você vai ficar aí, você vai ganhar tipo um tempão. Eu falei, tá bom, é escolha. Eu falei, a próxima aula que eu venho com a minha curta. Vai ter que ser uma escolha.
É uma escolha. Ótimo É tipo, exemplo. é um exemplo prático esse, né? Nossa, super, Vivi. Nossa, Você super claro, quer inclusive. fazer a nota? Você quer fazer a nota? Você quer ficar tentando assim mais uns 3 meses, achar uma posição assim? Mínimo você quer cortar a unha e muito rapidamente você conseguir fazer a nota. Eu falei, eu acho que eu vou cortar minha unha. Gente, maravilhoso. E aí você me faz pensar em outro exemplo, né? Que às vezes a gente, por exemplo, a gente quer emagrecer, né? Que é o grande, né? Que é um grande dilema da maioria das mulheres. 99. Porque nossos hormônios, né, não nos favorecem, né? A propósito, né? Os hormônios femininos não favorecem o emagrecimento, pelo contrário. Então, a gente quer emagrecer. A gente sempre tem pelo menos 2 quilos para emagrecer. Só que para emagrecer a gente precisa abrir mão de uma coisa que a gente às vezes gosta muito, que é chocolate, por exemplo. Né? Eu adoro, por exemplo, um brigadeiro de panela. Adoro. De vez em quando, né? Às vezes eu faço um brigadeiro de panela quando eu tô com muita vontade. Mas eu tenho clareza de que se eu fizer isso constantemente, eu não vou, né, manter o meu peso como eu gostaria, como eu sei que é saudável para mim. Então eu preciso escolher, né? É sobre isso. Eu preciso escolher. Ou eu como chocolate com a frequência que talvez eu gostaria de comer, ou eu não como chocolate e mantenho meu peso como eu gostaria de manter. O que é mais importante? Então, eu tô dando um exemplo aqui muito simples, mas que muda muita coisa na nossa vida quando a gente tem clareza disso. Né? Assim como você falou, ou você faz a nota, como você gostaria de fazer, faz o acorde, né, como você gostaria de fazer, ou você mantém a unha comprida. Tipo, é uma escolha. O que é mais importante pra você? E aí você faz a escolha, né? E hoje foi bem prático, porque normalmente as minhas escolhas são em torno de comida também, né? A Gi sabe. Aí, sempre em torno de comida. Quem não, né? É difícil. E a gente sofre quem não. a gente sofre no momento uma pressão muito grande, né? Porque a mulher ela tem que ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a dona de casa perfeita, e tem que ter o corpo maravilhoso, né? O abdômen trincado. Porque as mídias sociais tem sido, eu acho que com quase todo mundo que eu converso, tem sido uma não muito verdadeira, não muito fiel Não do positiva. que é a vida real mesmo, e não positiva, né? Porque normalmente eu conheço N pessoas que postam exatamente o que elas querem ali, né? O pedacinho que elas querem, né? E a autocrítica, que já é um problema feminino, né? A gente nunca se achar suficiente para nada, né? A gente nunca acha que a gente é boa o suficiente. Isso por um lado é bom, por outro lado é péssimo, né? A gente se compara o tempo inteiro, se julga o tempo inteiro, né? Se minimiza. É uma coisa que a mulher tem que tomar muito cuidado. É isso mesmo, Vivi. Com as referências, né? Acho que a gente precisa... Nossa, acho que esse é um tema tão importante, inclusive, é saber quais são as nossas referências. E às vezes as redes sociais elas enganam, às vezes não, quase sempre as redes sociais enganam a gente. Hoje eu li uma coisa que eu achei tão interessante, que o fundo do... eu lembrei. O fundo do poço é um lugar onde quase todo mundo visita, mas ninguém tira selfie de lá. Olha essa frase. O fundo do poço é um lugar onde quase todo mundo visita, mas ninguém tira selfie de lá. Né? Ou seja, a maioria das pessoas tem a necessidade de mostrar que elas estão bem nas redes sociais. Quando, na verdade, a gente nem sempre está bem. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas referências, se as nossas referências são reais ou se elas são ilusórias, né? Sim, sim. Até uma questão de falar sobre alta performance, né? O que que foi um tema que foi dito na sua palestra aqui com a gente. Né? O que é uma alta performance? Né? Como você julga uma alta performance? A alta performance é estar lá com o abdômen trincado, 3 milhões na conta, filhos, não sei o que lá, tal. Alta performance é você ser, sei lá, Fernanda Lima? Ou o que é? Qual é a tua referência, né? Mas existe, né? Uma referência média, métrica, sei lá, que você chegou nessa... no que seria alta performance? Sim, né? É uma ótima pergunta essa, inclusive, né? Porque alta performance, primeiro, o que é alta performance para mim?
dentro das minhas possibilidades, né? Não adianta, por exemplo, eu querer ser a Gisele Bündchen. Cara, geneticamente eu não vou ser. Já é uma questão genética, já começa aí. Fisiologicamente não é possível para mim, né? Eu posso ter a Gisele Bündchen como referência, por exemplo, de valores, né? Porque a gente tem valores parecidos, como essa questão do meio ambiente, né? Do impacto social, da relação com as pessoas. Mas eu não posso ter a Gisele Bündchen como referência de corpo, por exemplo, porque geneticamente isso para mim é impossível, né? Então, o que é possível para mim? O que é bom para mim? Então, a alta performance é uma medida que eu preciso ter dentro dos meus parâmetros de referência, dentro dos meus parâmetros de possibilidade, inclusive. Eu não posso, né, querer, por exemplo, pesar 50 quilos, porque isso para mim é impossível, cara. Né? Então, quer dizer, seria até possível, mas é saudável? Não é. Então, alta performance é algo onde eu tenho resultados muito bons em todas as áreas da minha vida, ou nas áreas que mais importam, com felicidade, com saúde, né? Com satisfação, com realização. O que você não pode encontrar um coaching que fala assim, como não? O impossível é para os fracos. Você vai pesar 50 quilos a partir de hoje, coloque isso na sua cabeça. E aí, você se sente pior do que tudo. E não, mas o fulano conseguiu. A meta dela era ter 50 quilos. Então, é por isso que, de novo, né? Cuidado com as referências, né? Eu acho que a gente sempre tem que buscar o nosso melhor, né? É importante, é necessário a gente o nosso evoluir, né? O nosso. E também estar atento à nossa autocobrança, né? Hoje, por exemplo, vou abrir, tá, Vi? Eu falei, Vi, a gente, né? Você estava já na nossa lista, mas a gente quer adiantar, né? Porque, enfim, abriu essa vaga e a gente quer trazer você pro PodMap, a Vê comentou, tá? Aí ela falou, a primeira coisa que ela falou, Vê, mas eu sou referência em quê? Eu falei, cara... Aí me veio a minha irmã mais velha, né, na cabeça. Eu falei, cara, a mulher é mãe. A mulher comprou uma casa na cabana, com uma vista incrível. Transformou o lugar no lugar dos sonhos. Pega o marido e o filho, se enfia no meio do mato pra fazer trilha. Volta. Trilhas perfeitas, faz o violão. Gente, o Evandro Mesquita acabou de mandar uma florzinha aqui. Ai, que bonito. Conheço o Evandro Mesquita, mas não é referência. Então, tipo, eu fico pensando, por que a gente não tá sabendo se amar, né? Você não soube se amar. Porque, cara, como assim? Aonde a gente quer chegar, meu? Exatamente. É aquele negócio da superwoman, sabe? Ai, esse Evandro Mesquita entrasse aqui agora. Aí, ó, tá vendo? Como que eu faço pra como não é referência? Gente, entra lá, ele acabou de repostar o vídeo que eu postei. Então é muito louco. Dele no show. É isso, entendeu? E aí a pessoa fala, eu não sei, que eu sou muito referente. Não, fala, tá bom. E autocrítica, né? Autocrítica. Né? E aí eu falei tudo isso pra ela. Não é não. Eu falei tudo isso pra ela falou, é verdade, né? Tá bom, vai, eu vou verdade, né? Eu acho que né? Então, assim, né? Mais uma vez, esse perigo de se tornar super mulher, né? De querer ser a super mulher. E quem é essa super mulher, afinal? Coitada, né? Caramba! Exatamente. E assim, e também ter e ser mais, sabe, mais leve, né? Com a gente mesmo, assim como a gente é com todo mundo, né? Exatamente. Na verdade, a gente às vezes pega pesado também com os outros, porque a gente pega pesado com a gente. Então a gente às vezes cobra demais do outro porque a gente cobra muito da gente também. Cara, e isso, né, nas nossas relações isso reflete. Então mulheres que são muito exigentes, né, mulheres de alta performance inclusive, que geralmente são muito exigentes, elas cobram do outro porque elas cobram de si mesmas. E aí eu posso dizer, nós cobramos demais dos outros porque nós cobramos demais de nós mesmas. E aí a gente não percebe que, não, a gente já... É incrível, cara. A gente já dá conta de muita coisa. A gente é referência, né, Vivi? A gente é referência para outras pessoas. Mas às vezes a gente precisa que alguém diga isso pra gente. Porque pra gente é tão normal,
né, parece que é comum, né, você dar conta de tanta coisa assim, quando na verdade não é, nem todo mundo consegue fazer tudo que a gente faz. Então, nós também somos referências para outras pessoas. E eu gosto de uma definição de humildade, né, que diz que humildade é você saber quem você é. Isso é ser humilde. Nem de mais, nem você se subestimar, né, nem de menos, e nem se você se superestimar, nem de mais. Né? Então, é você saber exatamente quem você é. E você é sim, Vivi, uma referência para muitas mulheres. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Obrigada, gente. É como demora para cair a nossa ficha, né? Que a alta performance, às vezes, né, não olha quem estão sendo as suas referências, né? Seja mais leve com isso, né? E é verdade, né? Às vezes a gente não para pensar, né? O quanto a gente consegue, sim, né? Influenciar as pessoas, equilibrar as coisas, assim, né? Do nosso jeito ali, né? Mas que está sendo, assim, visto ali, né? Quando a gente falou comigo, eu falei, pô, tudo bem, vai. É verdade. Acho que eu sou. Acho que eu sou isso mesmo. Porque a gente é normal a gente olhar para nós mesmos focando nos nossos defeitos, né? Tipo, eu poderia fazer mais, né? Mas será que eu queria, né? Eu falo que normalmente o que eu quero eu faço, né? O que eu realmente quero, o que realmente eu visualizo, a minha vida inteira foi assim, né? Eu visualizei uma situação, quando eu realmente visualizo aquilo acontece. Né? Primeiro acontece na minha cabeça, né? E depois eu consigo... Eu acho que eu tenho essa capacidade de conseguir externar de verdade. E aí, às vezes, o problema é que a gente realmente não quer de verdade. O querer verdadeiro, sabe? Boa. Sim. É isso mesmo. Porque, às vezes a gente fala, eu queria uma coisa. Eu vou voltar no exemplo do emagrecer, porque ele é ótimo, né? Ele é pra mulher, então, assim, eu quero emagrecer, quero muito e tal. Mas eu também quero comer a pizza. Mas eu quero sair no domingo com meu filho, que quer muito um hambúrguer, e eu quero ir com ele. Eu não quero ir lá na hamburgueria e ficar vendo ele comer hambúrguer e falar, agora eu vou comer. Sabe assim? Porque eu quero me permitir, não porque eu estou me punindo com aquilo e tal. Isso. Mas porque eu preferiria naquele momento, na minha escolha, tá ali, mas sem ter aquela culpa de, eu tô ali, mas então eu não vou ficar com meu abdômen trincado. Porque não tem como. Matematicamente, se eu comer ali, tá? Vou dar uma enxadinha, não vou ser aquela coisa muito, né, estrela. Então a gente vai equilibrando, vai fazendo o poder das escolhas. Vai vendo, será? Mas se eu fosse bem definida mesmo, que eu queria muito aquilo, eu não ia nem ter a possibilidade, não ia passar na minha cabeça que eu ia ir no... Pra mim nem ia ser uma culpa, nem ia ter dúvida. Que eu não ia querer um hambúrguer. Exato. Né? Então, eu querer verdadeiro, sim, eu querer de verdade. O que você realmente quer, né? E por que essa clareza. Essa clareza. Porque, nossa, acho que esse é um ponto também muito importante, né? O que você quer e por que você quer. Isso nos processos de coaching é uma coisa que eu trabalho bastante. Quando... Enfim, né, alguma coach minha fala que quer determinada coisa e eu começo a investigar o porquê. E às vezes esse porquê está relacionado com a vontade de uma outra pessoa e não com a própria vontade dela, sabe? E aí isso vira um objetivo inalcançável, porque se não é você que deseja de fato, se é um desejo de uma terceira pessoa, você não vai se empenhar e se envolver naquilo para alcançar. Né? Então, por exemplo, essa coisa de você fazer companhia para o seu filho na hamburgueria ou você querer manter o abdômen trincado, o que é mais importante para você naquele momento? Né? E claro, com as devidas proporções, né, de saúde, com certeza. Então a gente precisa, de novo, saber escolher as nossas batalhas. Eu acho que a vida se resume a isso, né? Isso. Saber escolher as batalhas. E com leveza, né? Tipo, fui ali, daí na segunda come saladinha. Compensa. E tal, pra você. Pra saúde tá em primeiro lugar, porque aqui a gente consegue sim, né? Dentre os 5 campos eu consigo
dar atenção para todos. Sabendo que hoje, se eu fosse ver naquele gráfico lá, né, dos 5 campos, talvez a espiritualidade deveria dar mais atenção nesse momento. Eu falo assim, ali eu preciso dar uma... preciso falar mais sobre esse assunto, preciso parar mais ali. Mas, de forma geral, eu sempre fico atenta. Isso. Porque eu acho que equilíbrio é a chave de tudo na vida, de tudo. Né? Do sucesso sem queimar a largada, né, Vê? Porque não adianta, mesmo. Né? Devagar e sempre, assim, aquela coisa a direção é melhor. Eu vou nessa linha. Hoje, esse é minha forma de pensar. Nossa, e aí, só para esclarecer, quando a Vivi fala das 5 dimensões, né, é um outro aspecto, né, que eu sempre trago nas minhas falas. De que a gente tem 5 dimensões da nossa vida que a gente não pode perder de vista, né? Que a gente não pode perder tirar a nossa atenção dessas 5 dimensões, né? Que é a dimensão física, a emocional, a mental, a financeira e a espiritual. Né? Não existe uma ordem necessariamente de importância, todas são igualmente importantes, mas se a gente perde de vista uma dessas dimensões, a gente se prejudica, né? A gente prejudica a própria vida e a gente perde a harmonia que a gente pode ter na nossa vida, porque pode ser leve sim, né, Vivi? Como você falou, dá para ir com leveza, né? Pode ser leve com certeza. E para a gente concluir, Vivi, eu quero te fazer uma última pergunta, né? O que a Vivi, mulher, diria para Vivi, menina? Oi, poxa vida. Que pergunta, você devia ter me colado isso antes. Olha, jamais. O que eu diria? Eu diria, confie mais em você. Boa. Confie mais em você. Não se cobre tanto. Antes um feito que um perfeito. E de novo, confie mais em você. E de novo, seja você. Seja você mesmo. Só lembrando o que estão pensando. Eu acho que talvez a autoconfiança, sim. Eu acho que talvez, assim, por mais que a gente saiba, a gente até sabe, mas a gente talvez não acredita. De verdade, no que você realmente ou a forma como você se enxerga, né? Essa autocrítica aí seja muito mais forte, assim, demora, assim, para você, precisam outras pessoas virarem e falar, como a Gi falou agora, né? Mas olha só, né? Olha só, você quer mais o quê, né? Tipo, normalmente eu ouço isso, mas, né? Hoje eu tenho essa clareza. Que eu com certeza falaria isso. Confie mais em você. Ai, maravilhoso. E é sobre isso. É sobre autoconfiança, com certeza. Com certeza. Ai, Vivi. E pegue mais leve também ao mesmo tempo, sabe? Isso mesmo. Pega mais leve. Pega mais leve. Acho que eu passei muito tempo sendo meio dura. Eu tinha um apelido ali, num tempo, meus funcionários de uns anos antes da Gi, entendeu? Bem antes. Era assim, a Vivi é a porquê, a rainha do porquê. A pessoa vinha falar alguma coisa e falava, mas por quê? Por que você fez isso? Mas você não viu isso? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque a rainha do porquê, né? Ela ia ser um pouco mais leve com meus porquês. Por quê? Boa. Então, autoconfiança com leveza. Maravilhoso. Acho que leveza é uma palavra importante para uma mulher de alta performance, né? Sim. Eu acho que uma palavra assim que eu teria tido para Vivi, menina. Ai, que lindo, Vivi. Muito obrigada. Adorei a nossa conversa, né, Gi? Muito delícia. Nossa, adorei também. Muito delícia. Muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração, mesmo aí com o que tinha acabado de acontecer. Ainda bem que deu tudo certo. Deu tudo certo, você vê, gente? Deu tudo certo. Só pra saber como que foi o fim da história, mas ai, que legal que deu tudo certo. Como sempre, a minha mãe, você conheceu, né, Vê? Ela me ligou chorando. Eu falei, mãe,
confia, porque já não é a primeira vez que isso acontece e tal. E ela tem um santo muito forte, falando assim, a nossa fé vai dar certo, não vai ter como, ela vai aparecer, né? Ela tem, ser filha de Didi é uma grande dádiva, no positivo, não acreditar no positivo. Isso é uma coisa que eu sempre tive comigo, eu sou muito otimista. Eu sempre vejo o lado bom. Eu sempre fui Alice, né? Então, você me contorna a situação. Então, isso é bom também. Fica mais fácil levar as coisas. Com certeza. Puxa, parabéns, Vivi. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns por tudo, né? Pelo seu trabalho, né? Pela sua alegria, pela sua leveza, né? Isso faz a diferença na vida de muita gente aí que você lidera e que você influencia. E obrigado pelo seu tempo aqui com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Um beijo enorme para vocês. Amei estar aqui com vocês. Um beijo, gente. Obrigada, Gi. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Lembrando que a gente vai editar esse episódio, ele vai para as principais plataformas de podcast e a gente vai postar ele aqui também assim que ele estiver editado. E essa live fica gravada aqui no feed também. Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, meninas. Tchau, tchau.